Bem, iniciando oficialmente mais um episódio número 12 do nosso Raio-X da Questão Challenge, essa série de aulas e lives que venho fazendo sempre de segunda a quinta-feira, em que a gente vai cumprir esse desafio de analisar e resolver 2.997 questões. Se eventualmente você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo. Lembre-se que o material de apoio, as questões de apoio da aula estão sempre na descrição do vídeo. É na descrição do vídeo também que você encontra o link lá para os cursos. E prepare o material, acione o sininho, compartilhe esses conteúdos com amigos, inimigos, concorrentes. Lá vamos nós. Vamos para a aclamada questão número 100. O enunciado da questão 100 diz: quanto às transformações contemporâneas do direito administrativo, julgue o item subsequente. E aí, o item diz assim, olha, a processualização do direito administrativo, a participação do cidadão na gestão pública e o princípio da transparência são elementos que contribuem para a democratização da administração pública. Certo, errado ou oxe? Isso aqui está certo. Olha, o que é a processualização do direito administrativo? O pontapé inicial é a Lei 9784/99. Essa lei, que disciplinou primeiramente o processo administrativo no âmbito da administração direta e indireta dos três poderes da União, disciplina quais são as regras procedimentais que devem ser seguidas tanto pela administração como pelas partes interessadas no processo administrativo. Essa processualização é uma ferramenta que garante muito mais ampla defesa, contraditório, observância da lei, ou seja, garante um regime administrativo muito mais democrático. Além disso, a participação do cidadão na gestão pública. Essa participação na gestão pública, inclusive, está prevista na Lei 9784/99. Por quê? Nós estamos falando de audiência pública, nós estamos falando de consulta pública. Então, quando fala participação na gestão pública, a gente tem basicamente o quê? A gente tem audiência e a gente tem a consulta pública para a tomada de decisão. Mas nós temos também, por exemplo, o chamado orçamento participativo. Que são mecanismos de ouvir a população diretamente interessada antes de optar por quais gastos serão feitos. Se vai pavimentar a via pública, se vai reformar uma escola, se vai construir um posto de saúde. Então, são instrumentos importantes. E, além disso, o princípio da transparência, que permite que os indivíduos cidadãos tenham acesso aos atos e conteúdos de atos que são praticados no âmbito da administração pública. Tudo isso realmente contribui para a democratização da administração pública, uma gestão mais democrática, com a participação, o conhecimento dos indivíduos. Então, questão número 100 está correta. Questão 101. Questão número 101. 101 diz: quanto às transformações contemporâneas do direito administrativo, julgue o item subsequente. E o item diz: o princípio da juridicidade, por constituir uma nova compreensão da ideia de legalidade, acarretou o aumento do espaço de discricionariedade do administrador público. Isso aí está errado. Está errado por quê? Vamos entender o seguinte. O que é a juridicidade? Significa o dever de observar. Dever de observar as regras legais e também de observar os princípios fundamentais e da administração pública.
Em outras palavras, com base no princípio da juridicidade, não é suficiente que a conduta, os atos administrativos, a conduta dos agentes cumpram uma regra legal. Além de cumprir a regra legal, ela tem de ser também cumpridora dos direitos e garantias fundamentais, dos princípios fundamentais, princípios da administração. Então, o que acontece? O princípio da juridicidade é um desdobramento do chamado neoconstitucionalismo, em que você tem a compreensão de que existem normas, regras e normas, princípios. E a juridicidade no âmbito da administração fez com que aumentasse o controle sobre a discricionalidade. Então, na verdade, o princípio da juridicidade, o que ele fez? Ele mitigou a discricionalidade. Aí. O princípio da juridicidade fez com que o Poder Judiciário tivesse mais possibilidade de controle em relação ao mérito administrativo. Então, aquele ato discricionário que extrapolar a razoabilidade, a proporcionalidade e a juridicidade, ou seja, outros direitos e garantias fundamentais, ele pode ser invalidado, anulado pelo Poder Judiciário. Então, aqui no item, ele está dizendo o princípio da juridicidade, por constituir uma nova compreensão de legalidade, isso é certo, acarretou aumento do espaço de discricionariedade do administrador público. Não, acarretou uma diminuição do espaço de discricionariedade do administrador público. Por isso a questão 101 está errada. Vamos para a questão número 102. Questão 102, o enunciado diz: quanto às transformações contemporâneas do direito administrativo, julgue o item subsequente. E o item diz: um dos aspectos da constitucionalização do direito administrativo se refere à releitura dos institutos a partir dos princípios constitucionais. Está correto. Bom, o que são os institutos? Olha, por exemplo, a nomeação é um instituto jurídico administrativo, a promoção é um instituto jurídico administrativo. Então, os mecanismos legalmente previstos no direito administrativo a gente chama de os institutos do direito administrativo. Com a constitucionalização do direito administrativo, indo lá do chamado neoconstitucionalismo, o que se propõe? Que todos os institutos tenham de ser reinterpretados para que eles sejam compreendidos da melhor maneira possível para concretizar a Constituição. Então, a aplicabilidade dos institutos e das regras jurídicas administrativas tem que garantir a efetividade da Constituição. Então, se faz uma releitura de institutos com base nos princípios constitucionais. Então, cada instituto ele tem de ser interpretado para se dar a ele a compreensão que melhor satisfaça os princípios constitucionais. Portanto, questão número 2 está correta. Questão número 102 está correta. Vamos para a questão número 103. Questão 103, é bom lembrar, banca VUNESP, aquela bancazinha que todo mundo adora, pedreira, né? O enunciado diz o seguinte: diante da insuficiência de recursos públicos e, ao mesmo tempo, do aumento da demanda da sociedade, as parcerias público-privadas apresentam-se como uma alternativa para viabilizar determinados serviços públicos. As características dessa modalidade de relacionamento entre Estado e iniciativa privada estão corretamente apresentadas em quê? Então, o que ele quer de você? Ele quer que você conheça as características das parcerias público-privadas. E aí eu sugiro que você leia sempre a Lei 11.079 de 2004. Tudo bem? Bom,
Ele quer que você marque a opção que tenha as características das parcerias público-privadas. A letra A. O serviço público torna-se privado e o Estado participa com parte do financiamento, de forma a estimular a vinda de recursos públicos. Olha, toda parceria público-privada é uma delegação de serviço público. Toda parceria público-privada é uma forma de se implementar na prática, que está no artigo 175 do texto constitucional. Ou seja, o poder público continua titular do serviço, o serviço não passa a ser um serviço privado, ele ainda é um serviço público, só que ele foi delegado, a execução dele foi transferida a um particular mediante um contrato de parceria público-privado, que é uma concessão, contrato de concessão do tipo parceria público-privado. Então, dizer que na parceria público-privada o serviço que foi transferido ao particular se tornou um serviço privado, isso está errado. Ele não se torna privado. Letra A está errada. Letra B. Trata-se de uma transferência definitiva do serviço para a iniciativa privada. Não. Essa transferência é uma transferência por um determinado período. Claro que na PPP os prazos são bem mais alongados, no mínimo 5 anos, no máximo 35 anos, mas não se faz a transferência definitiva de um serviço público para a iniciativa privada. Letra B está errada. Vamos para a letra C. A letra C diz o seguinte: o Estado e a iniciativa privada firmam contratos para realização de serviços de grande porte, está correto, e o governo detém a propriedade dos bens. Está perfeito. Então, as parcerias público-privadas transferem a execução de serviço mais tecnologia ou serviço mais obra, sempre de grande vulto, de grande porte. Os serviços ficam sendo executados pela iniciativa privada, mas o governo detém a propriedade dos bens que são sendo utilizados para a execução desse serviço. Então, letra C está correta. Letra D. Ocorrem contratos de pequeno porte? Não. A PPP, a própria lei diz, é para contratos de 20 milhões ou mais. É para contratações relativas a 20 milhões ou mais. Está errado. E letra E. O tempo de duração dessa parceria é variável e depende da taxa interna de retorno do empreendimento, mas sempre inferior, não, nunca inferior a 5 anos. Depende da taxa de retorno do empreendimento? Depende, mas nunca inferior a 5 anos. É no mínimo 5 anos e no máximo 35 anos de vigência do contrato, podendo ser prorrogado. Então, questão 103, gabarito letra C. Este é um tema que tem de entrar no seu radar. Se lá no seu concurso, no programa de disciplina, fala em parceria público-privada, ou fala na lei, vou colocar a lei novamente, ou fala na lei 11.079 de 2004, você precisa estudar e dominar essas características importantes das parcerias público-privadas. Prosseguindo. Questão número 104. Questão 104. Questão 104 diz: o prefeito de um pequeno município paulista decidiu contratar jovens universitários que elaborassem soluções para educação, saúde, meio ambiente, cultura, saneamento, segurança e gestão municipal a partir de aplicativos, apps. O orçamento previsto para a iniciativa foi de 75 mil. Diante desse contexto, o secretário municipal responsável pelo processo de licitação deverá optar pela seguinte modalidade. Então, veja. Vai contratar o quê? Para elaborar soluções na área de educação. A letra A diz: a modalidade deve ser convite em função do valor orçado. Aqui ele está pedindo que você extraia uma informação que está no artigo 23 da Lei 8666/93. Para contratações de
obras e serviços de engenharia de até 100 até 330 mil, vai usar convite. E para a contratação de serviços comuns ou compras de até 176 mil, vai usar o convite. Lembrando que uma legislação posterior atualizou os valores do 23 e os valores que valem são esses aqui, no caso do convite. Então, consulte aí no seu material os valores, os limites de valores atualizados para convite, tomada de preço ou concorrência. Então, a letra A está ok aqui. Letra B, dispensa de licitação em função do objeto e do público-alvo. Não tem essa hipótese de dispensa lá no artigo 24 da 8666. Está errado. Além disso, tomada de preço de forma a garantir isonomia entre os participantes. Não, tomada de preço é para contratações acima de 330 mil, no caso de obra e serviço de engenharia, e acima de 176 mil para serviços comuns e compras. E vai até o limite de 1.400.000 ou 3,3 milhões. Então está errado isso aqui. Concorrência está errado também, porque são valores muito mais expressivos. Leilão não é para adquirir nada. Leilão é quando o poder público quer se desfazer de algo, quer alienar, quer se desfazer de algo. Então não daria leilão. Gabarito novamente, letra A. Essa questão, ela te propõe a revisão de duas coisas. Quais são as modalidades estatórias? E eu quero que você anote aí. Anote o artigo 22 da Lei 8666/93. Para você estudar, revisar as modalidades estatórias. Nada melhor do que o artigo 22. E também o artigo 23, só que no artigo 23 você vai ter que consultar o seu material teórico aí, de repente até um Google, para saber quais são os valores limites atualizados para as modalidades estatórias. E não são mais aqueles que estão no 23, porque uma legislação já atualizou o 23. Então, fique atento a isso aí, produza um materialzinho de revisão se você ainda não tem material com isso tudo anotado. Questão número 105. Questão 105. A questão 105, o enunciado diz: o prefeito de um pequeno município paulista decidiu contratar jovens universitários, é o mesmo enunciado, que elaborassem soluções para educação, saúde, meio ambiente, cultura, saneamento, segurança e gestão municipal a partir de aplicativos. O orçamento previsto para a iniciativa foi de 75 mil. Diante desse contexto, o secretário municipal, responsável pelo processo de licitação, deverá optar pela seguinte modalidade. Aí ele coloca aqui a modalidade de convite e tal, aquela hipótese toda. Esse item está repetido, né? Vamos ter que matar o estagiário, mas está tranquilo em relação a isso. Bom, prosseguindo. Questão número 106. Vamos para 106. 106 diz o seguinte: nos termos da lei de improbidade, é correto afirmar. É bom lembrar, não custa lembrar, que a lei de improbidade é a lei 8429/92. Sempre cobrada em praticamente todos os concursos públicos quando se fala de direito administrativo. Tudo bem? Bom, questão 106, a letra A diz: é correto afirmar, a letra A, que particulares não podem responder por improbidade. Está errado. O artigo 3º dessa lei diz que os particulares que em conluio ou que colaborarem com um agente público para a prática de ato de improbidade responderão conjuntamente pela improbidade, sujeito às penalidades previstas. Então, isso aqui já está errado.
por conta do artigo 3º. Letra B. É correto afirmar que ações ou omissões que atentem contra princípios da administração pública podem caracterizar ato de improbidade administrativa, até aqui está correto, ainda que não tenha havido culpa ou dolo por parte do agente. Olha, está errado. Está errado por quê? Porque a jurisprudência do STJ está consagrada no sentido de que, no caso de ação ou omissão que atenta contra princípios da administração, é o artigo 11 da Lei 8429, só na forma dolosa, ainda que seja um dolo genérico, mas tem que ser dolo. Culpa não adianta, culpa não resolve. Então, letra B está errada. Letra C. É correto afirmar que um servidor público pode incorrer em ato de improbidade administrativa por atentar contra princípios da administração pública. Está correto. Independentemente de ter havido enriquecimento ilícito ou causado lesão ao erário. A condenação por improbidade que atenta contra princípios da administração, é o artigo 11 dessa lei, independe da ocorrência de dano, enriquecimento ilícito ou lesão. Basta o mero atentado contra princípios. Então, letra C está correta. E aqui você vai dar uma olhada no artigo 11, combinado com o artigo 21, 21 e 22 da lei. Para confirmar o gabarito, letra C. É correto afirmar que, para os atos de improbidade que geram enriquecimento ilícito, a lei prevê a possibilidade da aplicação de multa de até 2 vezes. Não, são 3 vezes. Não são 2 vezes, 3 vezes. E aí eu quero que você olhe o artigo 12 da Lei 8429/92. Quais são as penalidades cabíveis, o esquema todo certinho, isso aí. Tudo bem? Tranquilo. Letra E. É correto afirmar que, para os atos de improbidade administrativa que causam dano ao erário, a lei prevê a possibilidade de suspensão dos direitos políticos por até 10 anos. Que causa danos ao erário não é por até 10, é até 8 anos. Tranquilo isso aqui. Não me custa mostrar para você o seguinte. Vou mostrar aqui o que é preciso. Olha. Vou colocar aqui um esquema para cá. Depois para cá. Assim. Bom, ficou apertado, mas vai ficar bacana. Olha só, aqui são as penalidades cabíveis. Depois você faz bonito, uma régua. É o artigo 12 da Lei de Improbidade. Lei 8429/92. Vamos colocar aqui o seguinte. Aqui tem o enriquecimento ilícito. Que é o artigo 9º. Aqui tem a lesão ao erário, também chamado patrimônio público. Aqui tem aplicação irregular de recursos financeiro orçamentário. E aqui tem o atentado contra princípios. Vamos só complementar colocando o seguinte. Aqui é o artigo 9º, aqui é o artigo 10, aqui é o artigo 10A e aqui é o artigo 11. O que nós vamos fazer agora? Vamos identificar
cada uma dessas penalidades. O meu esquema está ficando de mais horroroso, mas vocês vão fazer bonitinho, com uma régua aí, tudo certo. Vamos lá. Primeira penalidade possível é a perda do cargo ou função. A próxima, ressarcimento. O próximo, perda de bens acrescidos indevidamente. Aqui tem a multa, aqui tem suspensão dos direitos políticos. Eita, que minha letra tá uma maravilha. O último, vamos caprichar. Aqui é proibição de licitar, contratar e receber benefícios fiscais ou creditícios. Tudo isso você vai consultar depois lá na lei, no artigo 12 da Lei 8429/92. Muito bom. Se a pessoa é condenada por enriquecimento ilícito na improbidade, vai gerar perda da função pública, sim, aqui sim, aqui sim e aqui sim. Então, todos eles podem gerar perda da função pública. Beleza. Ressarcimento erário. Sim, sim, sim e sim. Perda de bens. Sim, sim, não e não. Multa civil. Multa civil. Aqui é de até 3 vezes o valor do acréscimo. Aqui é até 2 vezes o valor do dano. Aqui até 3 vezes e aqui até 100 vezes a remuneração. 100 vezes a remuneração. Suspensão dos direitos políticos vai ser de 8 a 10 anos. Aqui vai ser de 5 a 8 anos. Aqui vai ser de 5 a 8 anos. E aqui vai ser de 3 a 5 anos. Aqui vai ser por 10 anos. Aqui vai ser por 5 anos. Aqui não tem e aqui por 3 anos. Depois anotem com calma. Façam uma tabela bonita, cola no espelho, cola no teto. Mas o fato é o seguinte: em todo tipo de condenação por improbidade, poderá haver, não é que vai necessariamente, poderá haver a aplicação da perda da função pública. Em todas elas, se causou prejuízo ao erário, pode haver ressarcimento. Em 2 delas, pode haver a perda dos bens que foram acrescidos indevidamente ao patrimônio público.
todas elas multa, suspensão de direitos políticos também, e a proibição de contratar vai ser 10, 5 e 3, sendo que na hipótese do artigo 10A não vai ter essa solução, não vai ter essa hipótese. Tranquilo em relação a isso? Beleza. Então, esse aí é o esquema que resume o artigo 12 da Lei 8429/92. Sem dúvida nenhuma, é um dos artigos mais cobrados em prova de todas as bancas. Então, quer queira, quer não, você já percebeu nas questões que você precisa memorizar essas informações. Como é que faz isso? Você extrai as informações do artigo, bota numa tabela, numa planilha, faz um mapa mental e revisão, 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 até isso ficar natural, permanente e indelével na sua memória. Esta é a ideia, essa é a perspectiva. Tranquilo? Beleza. Segunda-feira a gente sempre começa mais light, mas já deu para pegar um ponto de revisão aí. A gente vai encerrar aqui esse primeiro episódio. Já temos mais 3 episódios essa semana, mas aproveitem para pegar esses tópicos. Olha, tem 2 tópicos aqui da aula de hoje que são cruciais. Parceria público-privada, faça uma revisão. Além dos detalhes que vimos aqui, dê uma consultada no seu material. E improbidade administrativa. Então, se a gente quisesse destacar 2 temas cruciais da nossa revisão, da nossa aula de hoje, são esses 2 temas. Parceria público-privada, a Lei 11.079, dá uma leitura, uma revisão do seu material, e a Lei 8429/92, especialmente aí os artigos 3º, artigo 12 que a gente trabalhou desta lei. Tudo bem? Amanhã teremos mais um episódio do nosso raio-x da questão challenge aí. Espero que você descanse bem essa primeira segunda-feira, que a gente vai engrossar o resto da semana. Para você que me acompanhou até agora, muito obrigado. Deixe os comentários no vídeo, recomende para os amigos. E a gente se encontra no nosso próximo episódio. Episódio número 13 do Raio-X da Questão Challenge. Se você não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva agora mesmo. Tchau, tchau. Muito obrigado por sua participação.